Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 3. Que os irmãos venham se inscrever no canal, ajudar a crescer, não para o meu crescimento, mas o crescimento da pregação da palavra de Deus. Que é isso que Jesus quer, que as almas o conheçam, e só vai conhecer se nós espalhar a palavra de Deus. Que os irmãos venham deixar o like, porque isso é importante, irmãos. Amém? Tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque o Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu estarei ministrando, meu Pai, a palavra para coração de almas, a qual o Senhor sabe que vai ver. Espírito Santo, aquilo que eu não puder fazer, o Senhor vai fazer. Abre o entendimento, tira a escama dos olhos desse homem e dessa mulher, para que enxergue a verdade, porque a tua palavra diz que a verdade nos liberta. Darabassu de cantarabalabachai. Oh, Espírito Santo da verdade, opera nesse momento enquanto as almas estiver vendo este vídeo, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, você que não sabe, porque nunca leu a Bíblia ou nunca ouviu falar, mas a história da humanidade começa no Jardim do Éden. Deus colocou o primeiro casal lá. E para que não venha a ser muito extenso o vídeo, eu vou tentar resumir. O Senhor colocou um casal, Adão e Eva, o primeiro casal, aonde era tudo perfeito, o pecado ainda não tinha existido sobre a face da terra, mas Satanás já tinha vindo aqui para baixo, porque no céu houve uma rebelião e o líder que começou tudo isso foi enviado para baixo com a terça parte. Então Satanás e seus anjos já estavam aqui. Eu não vou aprofundar porque não dá, né, irmão, para falar aqui. Mas então o Senhor criou, né, nós do barro. O Senhor fez que Adão dormisse um sono profundo e da costela tirou a mulher. Por que tirou da costela a mulher? Para andar os dois juntos. E quando casados no civil e com a bênção de Deus, né, numa igreja diante de testemunhas, o Senhor abençoa este casamento. Então,
Eles não tinham preocupação com nada. O homem não precisava de sair para trabalhar. A mulher não tinha que se preocupar com lavar roupa. Essas coisas que nós mulheres bem sabemos. O compromisso que é muito grande nas nossas vidas. Então não existia. Eles apenas apreciavam tudo aquilo que Deus tinha colocado no jardim, sem preocupações com o que ia comer, porque no jardim tinha todo o alimento e a vitamina que eles precisavam para continuar com a saúde. E o Senhor visitava aquele casal 3 vezes ao dia. E numa hora dessas que eles estavam ali, eu não sei aonde Adão estava, mas a Eva estava ali com certeza, apreciando a natureza. E como eu falei para os irmãos que Satanás já estavam ali, ele entrou no corpo daquele animal, porque a palavra do Senhor fala que a serpente era mais astuta de que todos os animais. E Satanás escolheu justamente aquele animal, porque com certeza tinha tudo a ver com ele, porque a serpente, se você for olhar, ela é astuta, ela é sagaz, e quando a serpente ela quer nos dar um bote, você vê que ela esconde a cabeça e ela está observando a gente. Muitas das vezes a gente não está observando ela, e é a mesma coisa o adversário conosco. Muitas das vezes você está numa situação e você está muitas das vezes inocente, achando que não tem nada de mal, mas saiba que Satanás já está te observando e só está esperando a hora certa para te dar o bote. E foi o que aconteceu. Ela estava ali e aquela serpente começou a falar. E se você for olhar, ela não era para estar dialogando com aquela serpente. Por quê? Porque primeiro que animal não fala, ela já era para ter estranhado. Mas é para você ver, quando o inimigo, ele cega a gente, o inimigo cega a gente de uma tal forma que a gente não percebe nada de estranho, parece que tudo está normal. Mas quem está com um olhar espiritual, ele vê logo o perigo e sai correndo. Mas ela estava cega ali, ela continuou proseando com aquela serpente, até que o inimigo, no corpo daquela serpente, convenceu ela de comer do fruto. E o mais interessante é que quando ela pegou aquele fruto, parecia que o fruto estava até mais vistoso do que outros dias que ela tinha visto. Você sabe por quê? Porque o pecado é assim. O pecado ele está ali, mas parece que quando ele está diante de nós, que a gente está um passo para a nossa queda, Satanás, que ele é sedutor, que ele é o príncipe das trevas, ele faz tudo parecer mais encantado, ele faz tudo parecer mais bonito, tudo é mais tentador, porque na verdade é isso que ele é. Ele faz o pecado ser atraente, mas isso daí é só para você cair. Porque depois que você consumar, aí você vai ver que não tinha nada de encantado, você vai ver que não tinha nada de sedutor. Aí ele sai e deixa você sozinho em cena. E é nesse momento que muitas das pessoas, que quando vê que cometeu um delito, que pode perder sua família, que pode perder algo que foi conquistado anos, se o Senhor não entrar com misericórdia nessa alma, muitas das pessoas, ela vem e muitas das vezes quer dar cabo da sua própria vida. Porque é isso que o inimigo faz. Porque a palavra do Senhor fala que ele veio para matar e veio para roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e que tenhamos em abundância. Mas então ela comeu do fruto e também deu para o esposo. Acontece que quando eles comeram, os olhos deles foram abertos. A palavra do Senhor fala, não fala o nome da fruta, mas a palavra do Senhor fala que
a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque antes ele só conhecia o bem, ele só conhecia as coisas de Deus. Mas depois que eles experimentaram aquela fruta, a qual não era para eles nem tocar, o conhecimento do mal eles passaram a ter. Por isso seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. E o que o Senhor fez? O Senhor, se você for ler um versículo mais adiante, o Senhor chamou eles, eles esconderam, e o Senhor fez roupas de folhas de árvores para ele, para tapar sua nudez. Antes eles estavam nus, mas ninguém tinha se despertado, porque a maldade não existia. Mas aí dá para você perceber que quando o pecado chegou e quando a maldade chegou, ninguém pode andar mais nu, meus irmãos. Eu não vou entrar nesse assunto, mas é por isso que o homem e a mulher têm que saber se vestir. A gente não pode sair de qualquer maneira por aí. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, você vai fazer outros a pecar, outras pessoas vão desejar o seu corpo, e não é isso que o Espírito Santo quer. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo, devemos de guardar irrepreensível para a volta do Senhor. E isso é espírito, alma e corpo, não é só coração não, tá? Jesus, ele quer tudo santo, esperando nós pronto para a volta dele. Então, é isso que o inimigo tem feito no dia de hoje. Quando o pecado vir para você, e você vê que você saia correndo. Não espera ficar, não brinca com o pecado, não fica proseando, não fica ali, né, brincando, porque o inimigo sabe quando você está balanceado. Então, quando você vê alguma coisa, ou aliás, você já sabe que o pecado está ali, você passa de longe, não brinca com o pecado, porque o inimigo ele está usando a mesma tática, ele mudou as artimanhas, mas é a mesma coisa. Hoje o Senhor ele coloca a regra para a nossa vida e limite, que o inimigo fala, não, na verdade não é assim, não bem assim, não tem nada a ver. São essas coisas que ele fala que vocês bem sabem. Então, quando começa assim, em nome de Jesus, toma uma atitude de sair, porque se você não sair, você vai cair. A Eva caiu, e muitos falam assim, se eu pegasse a Eva, mas é a mesma coisa conosco, irmãos. Se a gente não vigiar, a gente vai cair também. Então não brinca com o pecado, passa de longe, leva as coisas do Senhor a sério, porque o inimigo ele tem enganado a muitos. Enganou lá no Éden e continua enganando a humanidade. Então, vigie, tá, meus irmãos?